Boa noite! Vamos aos destaques de hoje do Cidade News, que começa agora. Araçatuba participará de Conferência de Segurança Alimentar. Plenário aprova a criação de farmácia veterinária solidária. Destaques do futebol com Marcos Guimarães. INMET emite comunicados sobre onda de calor sufocante no Brasil. Queda nos crimes em Araçatuba é resultado de ação das polícias e apoio da comunidade. Lula destaca a desigualdade social como um dos desafios globais. TUA entrega novo ônibus para a frota de Araçatuba. Comissão adia votação sobre proibição do casamento homoafetivo. Araçatuba e região estão se preparando para participar da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro na cidade de Barretos. Com o lema Erradicar a Fome e Garantir Direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade, o evento reunirá representantes da sociedade civil e também do poder público para debater propostas e estratégias que promovam a segurança alimentar e também nutricional no país. Os representantes locais foram escolhidos durante a conferência regional realizada em agosto na cidade de Birigui. E nessa fase foram selecionados 9 representantes da sociedade civil e 7 indicados do poder público para representar a região no evento nacional. Além da escolha dos representantes, os participantes também elegeram 5 propostas que serão defendidas durante a Conferência Nacional, marcada para dezembro, em Brasília. Antes de chegar a essa etapa, Araçatuba realizou sua própria conferência municipal, onde haviam sido elencadas 15 propostas. As propostas regionais selecionadas são reordenar o serviço de extensão rural, regulamentar os documentos das terras dos assentados agrários, unificar os programas e serviços em políticas diversas e ampliar a rede de emissão do Certificado de Agricultura Familiar. Reunidos na 28ª sessão ordinária do ano, os vereadores de Araçatuba aprovaram ontem o projeto de lei de autoria da vereadora Cristina Munhoz, que institui o programa Farmácia Veterinária Solidária. A proposta se baseia no recebimento de doações de produtos de uso veterinário oriundos da população, de clínicas veterinárias, de profissionais veterinários e também de empresas do segmento farmacêutico e veterinário. O texto final foi aceito com emenda modificativa. A vereadora Cristina Munhoz explicou que a ideia é criar uma estrutura para receber os medicamentos, além de auxiliar na recuperação dos animais com saúde debilitada. A ação ainda busca contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente, tendo em vista que muitos produtos são descartados de qualquer maneira. O comentarista Marcos Guimarães fala sobre o VAR no Brasil complicar o Brasileirão e a vida dos árbitros e sobre a decisão da Justiça de manter o Vasco sem receber torcida no São Januário. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dani. Boa noite, telespectadores da TVC Gazeta. Mais uma vez, o VAR é o assunto do momento no futebol brasileiro. No Brasileirão, segunda-feira à noite, que passou em Itaquera, o jogo estava 4-4. O jogador do Grêmio chutou uma bola, o Yuri Alberto, o centroavante do Corinthians, estava defendendo, ajudando a defesa, estendeu um pouco mais a mão e a bola bateu em sua mão. Pênalti. Claro, não importa o time. O VAR fez a análise e recomendou ao juiz, ao árbitro do jogo, que tocasse o barco. Não aconteceu nada. Se você vê o vídeo, você vai perceber que aconteceu tudo. Mais uma vez, o VAR simplesmente acabou com a vitória de um time. O Grêmio, no caso, iria ganhar o jogo de 5-4. E esses 3 pontos faria ele se aproximar do líder Botafogo. Isso pode causar um problema sério para o Grêmio. Esses 3 pontos que ele poderia ter ganho, ele poderia ir direto para a Libertadores e faturar um prêmio pela segunda colocação no Brasileirão. O VAR, não só nesse jogo, mas no jogo Bahia e Grêmio, foi dado um pênalti para o Grêmio inexistente.
Então não é só contra o Grêmio. No jogo Bahia e Palmeiras, lá na Fonte Nova, há uns 2 meses atrás, a bola entrou 10 centímetros para dentro do gol e o VAR anulou o gol. No jogo São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, o centroavante Caleri fez um gol maravilhoso de cabeça e anularam o gol. Até hoje ninguém sabe o motivo. Os árbitros e a turma do VAR do jogo Corinthians e Grêmio foram suspensos por 15 dias. Isso significa que a CBF reconheceu que houve erro. Só que isso não adianta. Não adianta nada. O jogo já acabou. O jogo terminou empatado 4-4. E o Grêmio perdeu 2 pontos. Não adianta nada. Não é isso? Mas, fora o VAR, agora nós temos um problema sério. O estádio do Vasco, São Januário, continua interditado há mais de um mês. A razão que a justiça, que o desembargador, que o juiz colocou, é que a rua é pequena, existe muito consumo de bebida do lado de fora e há perigo de tiroteios, de gangues e etc. Precisa avisar o senhor juiz, o senhor desembargador, que não permite jogos com público em São Januário, que ele precisa visitar estádios como Allianz Parque, que tem uma rua super estreita, que já teve briga e morreu gente na frente do estádio, inclusive uma moça que recebeu uma garrafada no pescoço. Ele precisa ir no Maracanã, onde toda a favela do Rio de Janeiro rodeia o Maracanã. Ele precisa ir em Recife, no estádio do Santa Cruz, do Náutico e do Sport. Ele precisa ir em Curitiba, no estádio do Coxa. Ele precisa ir na Rua Javari, na Moca, em São Paulo. Ele precisa ir em Andradina, Sertãozinho, Franca, Ribeirão Preto, Rio Preto, Penápolis, Lins, Bauru, e ele vai ver que esse problema não é só do São Januário, e esse estádio existe há mais de 80 anos. O Vasco melhorou muito o estádio, e eu tenho certeza que está acontecendo uma perseguição com o time, com a tradição do Vasco da Gama. Se é para ser assim, o senhor juiz, o senhor desembargador, deveria ir até Belo Horizonte, conhecer o estádio do América, Arena Independência, onde já aconteceu vários jogos e eu conheço, só tem uma rua estreitíssima, até certo ponto perigosa em jogos de muito público. Flamengo já jogou lá, Palmeiras, Corinthians, Santos, vários times da Série A. E nada aconteceu com o América Mineiro. Portanto, não é possível que o Vasco vai ser penalizado por uma coisa que não é só exclusiva dele. É isso. Fico por aqui. Marcos Gomes Guimarães. Boa noite. Obrigada, Marcos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de nível laranja, perigo para uma onda de calor que deve atingir o Brasil até o dia 22 de setembro, próxima sexta-feira. Os locais mais afetados devem ser Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, norte do Paraná, oeste de Goiás, sudoeste de Tocantins e a região do Triângulo Mineiro. Segundo os protocolos internacionais seguidos pelo IMET, o aviso meteorológico é emitido quando as temperaturas, neste caso as máximas, ficam pelo menos 5 graus acima da média histórica do período. A previsão é de que as temperaturas passem dos 40 graus em áreas das regiões centro-oeste e norte
e também no interior de São Paulo. Junto com a onda de calor, a previsão de baixos índices de umidade relativa do ar para a área de abrangência do aviso. O aviso de onda de calor foi emitido às 11 horas de segunda-feira e deve permanecer até às 18 da sexta-feira. No entanto, o IMET aponta uma possível piora da situação a partir de sábado e, por isso, o aviso será reavaliado diariamente ao longo da semana. A coronel PM Adriana Roledo Beluso se reuniu com lideranças das polícias da região na última terça-feira para checar os efeitos das operações nos últimos meses e discutir estratégias de combate ao crime. Desde o dia 24 de maio, ela está à frente do comando da Polícia Militar na região. Os dados apurados foram animadores. Em relação aos indicadores criminais na região do CPI 10 e de Inter 10, composta por 43 municípios, houve redução significativa no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período de 2022. 10,98% nos casos de furto e roubo de veículos, 10,92% nos casos de furtos diversos e 7,51% nos casos de estupro. A queda mais significativa foi registrada no item outros roubos, que não inclui veículos, 35,40%. Para a coronel Adriana, os dados não surpreenderam, dada a constante monitorização que já indicava uma redução significativa nas ocorrências. Diminuir as desigualdades sociais em todo o mundo. Esse foi um dos principais desafios citados pelo presidente Lula ao abrir a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Desde 1947, é tradição que o representante brasileiro abra os debates da Assembleia. Essa foi a 8ª participação de Lula na Assembleia da ONU. No discurso, ele falou sobre a promoção da cultura de paz nos países, com a necessidade de pôr fim aos conflitos armados. Nesses 7 anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países e entre eles deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. E falou também sobre o que ainda é preciso ser feito para alcançar as metas e objetivos de sustentabilidade determinados pela Agenda 2030 da ONU. A empresa Tua Transportes Urbanos Araçatuba entregou um novo ônibus para circulação na cidade na manhã de hoje, em frente à Prefeitura Municipal de Araçatuba. A repórter Joyce Simonielli esteve no local e conversou com o diretor da empresa, Luciano Castilho, que deu mais detalhes sobre o novo veículo. Luciano, conta pra gente qual o diferencial dessa unidade para as demais. Então, esse modelo já é um modelo 2024. O chassi é o modelo 15210 da Volkswagen, que ele vem com uma série de inovações tecnológicas, tem sistema de frenagem rampa, é um carro bem diferente dos mais antigos. E em relação à carroceria, ele tem entrada USB em todas as poltronas, já vem com sistema de Wi-Fi, então é um carro totalmente novo. E ele já vai entrar em circulação agora? Ele, após a apresentação, faremos a instalação do sistema de bilhetagem eletrônica, que é aquele validador que faz a leitura dos cartões, e o emplacamento do veículo, e acredito que semana que vem já vai estar em operação. Você tinha comentado que tem mais uma unidade para chegar ainda? Isso, temos mais uma unidade exatamente igual a essa, que já está na encarroçadora, e a previsão de entrega é em novembro próximo. Qual que foi o investimento? O investimento total foi em torno de 1.200.000, 600 mil cada veículo.
A votação do projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi adiada para o próximo dia 27, após acordo entre as lideranças partidárias. A votação da proposta estava na pauta de ontem, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Mas, pelo acordo, antes de colocar o texto em votação, a comissão realizará uma audiência pública no dia 26 para debater o tema. O entendimento entre os parlamentares ocorreu após cerca de 5 horas de embates entre os deputados. Pelo acordo, a audiência pública ouvirá 8 pessoas, 4 favoráveis ao projeto e 4 contrários. Além disso, os deputados contrários à matéria se comprometeram a não usar o chamado kit obstrução. Assim é chamado o uso de ferramentas regimentais para evitar votações e outros procedimentos que integram o processo legislativo no dia da votação. Nesse dia, serão lidos os votos em separado e, em seguida, iniciada a discussão seguida da votação. Veja agora a previsão do tempo em Araçatuba para amanhã. As temperaturas vão variar entre 20 graus na mínima e 38 graus na máxima, sol com algumas nuvens. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 14% e 51%. A intensidade de ventos não passa de 12 km por hora. Estamos chegando ao final do Cidade News. Obrigada pela audiência. Voltaremos amanhã às 20 horas com mais informações. Uma boa noite a todos.